Meu pai não queria deixar a linha aberta. Eu tinha ligado da cozinha da minha avó para perguntar sobre um pequeno documento quando ouvi o barulho da jaqueta dele, seguido pela voz da minha mãe e depois a dele. Claro como o dia. Ela é um peso. Sempre foi. Fiquei paralisada, com as mãos ainda na gaveta que eu estava procurando. Não havia hesitação na voz dele, nenhum traço de carinho, só irritação fria. Meu pai não queria deixar a linha aberta. Mas ouvir a verdade quando as pessoas acham que você não está ouvindo muda tudo. Comenta sim se você já ouviu uma conversa sobre você que preferia não ter ouvido. Na manhã seguinte, havia uma carta me esperando. Uma única folha de papel grosso, cor creme, colocada bem no centro da minha mesa no depósito. O ar na instalação já estava pesado com o cheiro de ozônio e poeira metálica, o zumbido dos sistemas de resfriamento vibrando pelo chão. Mas meu escritório estava silencioso, silencioso demais. Peguei o papel. Era digitado, formal, sem assinatura pessoal. Prezada Olivia, começava. Não Ann querida, não Ann filha, apenas Olivia. Informava que, devido à reestruturação estratégica, meu cargo como chefe de logística estava sendo encerrado imediatamente e que minha presença no retiro de acionistas, aquele que eu vinha organizando havia 6 meses, não era mais necessária. Chorar seria ineficiente. Gritar seria desperdício de calorias. Apenas me sentei na minha cadeira ergonômica e li de novo. Reestruturação estratégica. Era um código. Significava que meu pai Thomas e meu irmão Brandon finalmente decidiram que não precisavam mais de mim olhando por cima dos ombros deles. Queriam o meu trabalho, mas não a minha voz. Queriam que a logística funcionasse perfeitamente, mas não queriam a pessoa que fazia isso acontecer. Era uma demissão disfarçada de mudança empresarial. Um rebaixamento embrulhado em papel timbrado corporativo. Olhei para a suculenta no canto da mesa. Era a única coisa viva naquela caixa de aço e concreto. Senti uma calma estranha tomando conta de mim. Era a calma de um mecânico percebendo que o motor não está quebrado, só está faltando uma peça. E então percebi que a peça era eu, mas não a peça que eles achavam. Eles pensaram que eu era apenas a filha que podiam descartar. Esqueceram que eu também era garantidora. Virei-me para o computador. A tela brilhou azul no escritório escuro. Acessei o portal da seguradora. 2 anos atrás, quando a empresa estava disputando um contrato de 4,5 milhões de dólares com o governo para sistemas de resfriamento, nossa classificação de crédito não era suficiente. Thomas tinha colocado tudo em risco. Brandon não tinha nenhum patrimônio. Então eles vieram até mim. É só uma formalidade, Liv, meu pai disse. Só precisamos de uma garantidora com um histórico impecável para respaldar o título. Eu assinei. Assinei porque achei que era isso que famílias faziam. Assinei porque achei que isso me dava um lugar à mesa. Acessei o sistema. Meu nome estava lá, listado como a única garantidora do título maldito. O título que era exigência legal para cada contrato governamental ativo no depósito. Sem aquele título, os contratos eram anulados. Inadimplência imediata. Movei o cursor até o botão de retirar garantia. Não era um processo complicado. Não pedia motivo. Só pedia confirmação. Cliquei. Tem certeza de que deseja retirar sua garantia pessoal? A tela perguntou. Isso pode resultar na rescisão imediata dos contratos. Eu não hesitei. Cliquei sim. Uma barra de carregamento girou por 3 segundos. Depois, um símbolo verde apareceu. Retirada processada. Aviso de cancelamento do título enviado ao agente contratante. Levou 6 minutos. 6 minutos para desmontar a rede de segurança que eu tinha sustentado por 2 anos. Levantei. Peguei a suculenta. Tirei meu diploma de logística da parede. Deixei meu crachá em cima da carta. Saí do escritório, passei pelas fileiras de estoque que eu tinha organizado, pelos empilhadeiras que eu havia escalonado, e fui para o estacionamento. O sol brilhava indiferente e intenso. Dentro do sistema, o relógio estava contando até uma paralisação que congelaria tudo. E pela primeira vez na minha vida, eu não ia consertar isso.
As pessoas costumam perguntar como alguém inteligente o suficiente para gerenciar uma cadeia de suprimentos de vários milhões de dólares pode ser burro o bastante para assinar uma garantia pessoal de 4,5 milhões. É uma pergunta justa. No papel, parece loucura. Mas abuso em famílias altamente funcionais não parece abuso. Parece trabalho em equipe. Parece ser o único adulto em uma sala cheia de crianças vestindo ternos caros. Você não pula em uma panela de água fervente. Você senta em uma panela fria enquanto alguém aumenta o fogo devagar. Chamam isso de síndrome do sapo fervido. Para mim, a água começou a esquentar há 10 anos. Meu irmão Brandon era o visionário. No nosso negócio familiar, visionário era um código para incapaz de executar. Brandon era o cara das grandes ideias sobre fazer pivot para a tecnologia doméstica inteligente, ou rebrandear nossa frota, ou comprar um depósito que não precisávamos só porque ele gostou da arquitetura. Enquanto Brandon tinha visões, eu tinha crises de pânico por causa dos manifestos de envio. Eu era quem renegociava sobre taxas de combustível para economizar 12% no frete. Eu era quem demitia o fornecedor que estava inflando as faturas. Eu era quem garantia que o visionário não nos levasse à falência ao pedir 3.000 unidades de um estoque obsoleto. E toda vez que eu apagava um incêndio, meu pai Thomas dava um tapinha no meu ombro e dizia: "Boa pegada, Liv. Você mantém as luzes acesas para que Brandon possa construir o futuro." Eu ouvi o boa pegada. Eu não ouvi a segunda parte. Não ouvi que eu era apenas a companhia de energia alimentando o ego do Brandon. 2 anos atrás, a água começou a ferver, mas eu estava tão acostumada ao calor que nem percebi. Estávamos disputando o contrato do governo. Era enorme. Ia nos colocar em outro patamar, mas nossa liquidez estava baixa porque Brandon tinha torrado o capital operacional em uma expansão fracassada para painéis solares. O banco não aprovava o título sem um garantidor com crédito pessoal impecável e ativos líquidos. O score de crédito do Brandon era uma piada. Então me chamaram para a sala de reuniões. Não foi um pedido. Foi uma coroação. Meu pai sentou à cabeceira da mesa, parecendo cansado, parecendo velho. Ele disse que eu era a única que poderia salvar o negócio. Disse que aquele era meu momento de mostrar que eu não era apenas uma gerente, mas uma parceira. "É só uma assinatura, Liv", ele disse, deslizando o documento pela mesa de mogno. "É só uma formalidade. Vamos refinanciar em 6 meses e tirar seu nome." Olhei para minha mãe, Susan. Ela estava sentada no canto, sorrindo aquele sorriso apertado e ansioso. "Faça pelo seu pai", ela sussurrou. "Ele está tão estressado." "Seja boazinha, Olivia. Seja boazinha." Esse foi o gancho. Esse foi o veneno. Assinei porque fui condicionada durante 29 anos a acreditar que meu valor era medido pela quantidade de estresse que eu conseguia absorver por eles. Achei que estava assinando um acordo de parceria. Achei que estava comprando respeito, mas não estava. Eu só estava garantindo a imprudência deles. Eu era a apólice de seguro pela qual eles não precisavam pagar. Dirigi para longe do depósito, vendo o parque industrial desaparecer pelo retrovisor. Percebi então que eu não tinha apenas saído de um emprego. Eu tinha saído da panela. E pela primeira vez na minha vida, eu não estava queimando. Eu estava fria, afiada e assustadoramente desperta. O sapo não tinha sido cozido. Ela só precisava de 36 horas. Esse é o tempo que leva para a burocracia federal processar a retirada do título e emitir o aviso de não conformidade. É um sistema assustadoramente eficiente quando quer ser. Eu estava sentada em um banco de parque a 5 quilômetros do depósito, vendo uma mulher jogar um frisbee para um Golden Retriever. O cachorro não ligava para margens de lucro ou capacidade de garantia. Só queria o disco de plástico. Era a transação mais honesta que eu tinha visto em anos. Então meu telefone começou a vibrar contra as ripas de metal do banco. Não era um toque. Era uma convulsão de notificações. A tela se iluminou com alerta atrás de alerta, rolando tão rápido que os nomes viraram um único rastro de pânico. Primeiro vieram os avisos automáticos: status do título revogado, contrato número 88.902 suspenso. Alerta de conformidade. Ação imediata necessária. Depois vieram os humanos.
Thomas ligou primeiro. Eu não atendi. Ele deixou uma mensagem de voz imediatamente. Apertei play, segurando o telefone longe do ouvido enquanto a voz dele, pequena e distorcida, rasgava o silêncio do parque. Você acha que pode simplesmente ir embora? Acha que pode sabotar esta família? Já estou falando com o jurídico. Volte aqui e assine a reinstalação. Ou, que Deus me ajude, Olivia, eu vou te processar por cada centavo que você já ganhou. Você está destruindo esta empresa. Ele não perguntou por quê. Não perguntou se eu estava bem. Foi direto para a ameaça. Era a reação de um homem que percebeu que sua ferramenta favorita tinha acabado de quebrar na mão. Depois veio Brandon. As mensagens dele surgiram em bolhas azuis, uma após a outra. O que você fez? O supervisor do local acabou de ligar. Eles fecharam a obra. Tudo está congelado. Você está histérica. Está arruinando meu contrato porque ficou magoada. Cresça. Conserta isso agora. Meu contrato. Não a nossa empresa. O contrato dele. Mesmo no meio de uma catástrofe, o ego dele era a maior coisa na sala. Então o telefone tocou de novo. Mamãe? Fiquei olhando para a tela. Susan era pacificadora, a que alisava apenas arrepiadas, a que sussurrava seja boazinha. Enquanto a casa queimava, eu atendi. Não disse alô. Só ouvi a respiração dela falhar do outro lado. Olivia, a voz dela estava trêmula, fina, aguda. Olivia, querida, por favor, seu pai, ele está segurando o peito, está tão vermelho, você está machucando ele, machucando o coração dele. Eu não estou fazendo nada, mãe, respondi. Minha voz parecia estranha até para mim, plana, calma, distante. Só estou sentada em um parque. Você tem que consertar isso, ela implorou. É só assinar o papel. É só fazer tudo desaparecer. Podemos conversar sobre a carta depois. Podemos resolver o mal-entendido. Mas você não pode deixar a gente exposto assim. Não é certo. Pense na família. Eu estou pensando na família, eu disse. Estou pensando que a família me demitiu ontem. Aquilo foi só negócios, ela gaguejou. Não foi pessoal, mas isso é pessoal, Liv. Você está nos atacando. Eu desliguei. A percepção me atingiu mais forte que os insultos. Eles não estavam em pânico porque sentiam minha falta. Não estavam ligando porque estavam preocupados que eu estivesse machucada, triste ou perdida. Estavam em pânico porque o telhado estava desabando e eu era o único pilar capaz de segurá-lo. Eles sentiam falta da rede de segurança. Sentiam falta da apólice de seguro. Olhei de volta para o cachorro. Ele tinha pego o frisbee. Estava feliz. Coloquei o telefone no modo não perturbe. A tela ficou escura. As vibrações cessaram. Do outro lado da cidade, dentro da caixa de aço e concreto do depósito, eu sabia que os alarmes ainda estavam tocando. Mas ali no parque, tudo estava quieto. E pela primeira vez em 29 anos, o barulho não era problema meu. Voltar para o depósito não era uma opção. Ir para casa chorar era um luxo que eu não podia me dar. Dirigi direto até um prédio de tijolos no distrito financeiro, peguei o elevador até o 14º andar e entrei no escritório da única pessoa que eu conhecia que amava planilhas mais do que eu. Chloe levantou os olhos do conjunto de 3 monitores. Ela não perguntou por que eu estava ali no meio do expediente ou por que eu parecia ter acabado de desarmar uma bomba. Só apontou para a cadeira vazia e deslizou um bloco de anotações novo pela mesa. Você fez, ela disse. Não era uma pergunta. Eu fiz, respondi. Tirei um pendrive do bolso. E agora preciso saber do que eu me afastei. Passamos as próximas 4 horas construindo uma fortaleza de papel e pixels. Redigimos uma notificação formal de retirada de responsabilidade, retirando qualquer emoção da linguagem até que restasse apenas um fato legal frio e duro. Depois abrimos os livros. Eu vinha mantendo um arquivo sombra por 6 meses, um espelho digital das finanças da empresa que eu atualizava toda vez que Mason ou meu pai me trancavam fora de algum sistema. Achei que estava protegendo eles de uma auditoria.
Percebi agora que estava reunindo provas para uma autópsia. Chloe trabalhava com a precisão de uma cirurgiã. Vamos olhar o orçamento operacional, murmurou, os dedos voando pelo teclado. Se estavam desesperados o suficiente para demitir a garantidora, devem ter achado que tinham uma injeção de capital vindo de algum lugar. Ou estão simplesmente sangrando e nem sabem. Ela abriu o registro de pagamentos a fornecedores. Era uma bagunça de despesas legítimas misturadas com números arredondados vagos que faziam meu cérebro de contadora coçar. Eu disse, apontando para a tela. Volta. O que é a Apex Strategy Group? Honorários de consultoria, Chloe leu. Cobrança mensal. 3 pagamentos de $9.500, totalizando $28.500. Fiquei encarando o lançamento. Apex Strategy Group. Eu conhecia esse nome. Não era uma empresa. Era o nome da liga de fantasy futebol que meu irmão Brandon tinha com os amigos da fraternidade. A sala pareceu inclinar. $28.500. Lembrei de uma reunião 3 meses atrás. Eu tinha lutado com unhas e dentes com uma transportadora para tirar $500 de uma taxa de container. Fiquei até tarde, refiz rotas, discuti até ficar sem voz só para economizar centavos para a empresa. Meu pai tinha me dado sermão sobre cuidar das margens. E enquanto isso Brandon estava escrevendo cheques para os amigos por a estratégia. Eu disse, com a voz gelada, isso não é consultoria. Isso é roubo. Ele está desviando capital operacional para uma conta laranja. Chloe me olhou, a expressão sombria. Liv, isso não é só má gestão. Isso é desvio de verba. E se isso é o que eles colocaram no registro de fornecedores, onde você podia ver, imagina o que colocaram nos registros de acionistas, onde você não podia. Ela destacou a linha em vermelho vivo. A tela brilhava como um sinal de alerta. Continue cavando, eu disse. Quero ver tudo. A mudança aconteceu ali. O último vestígio da filha que queria salvar o negócio da família morreu naquela cadeira. Eu já não era mais da família. Nem ex-funcionária. Eu era uma autora de processo olhando para uma cena de crime. Chloe não parou nos registros de fornecedores. Agora ela tinha o cheiro de sangue. Minimizou o orçamento operacional e abriu a tabela de capitalização, o santo graal de quem possui o quê? Preciso verificar sua posição acionária, ela disse, tocando uma tecla. Se eles estavam desviando dinheiro, talvez tenham tentado diluir suas ações para encobrir tudo. Assenti. Eu tinha 15% da empresa, parte do meu pacote de compensação de 3 anos atrás, equity por suor, por ter negociado o contrato original da frota. Não era muito comparado aos 60% do meu pai ou aos 25% do Brandon, mas era meu. Era a única coisa que me tornava parceira e não apenas funcionária. A tela atualizou. Chloe franziu a testa. Ela se inclinou, os olhos correndo pelas linhas. Então parou. Não olhou para mim. Apenas virou o monitor para que eu visse. Olha a entrada de 8 semanas atrás, disse baixinho. Eu olhei. Lá estava. Tipo de transação, transferência de ações. Classe do ativo, ações B sem direito a voto. Volume, 15%. De Thomas Vance para Brandon Vance. Observação, presente, transferência patrimonial pré-nupcial. Pesquei. Li de novo. Não dizia de Olivia. Dizia de Thomas. Ele mudou o título das suas ações, sussurrou Chloe. Ele passou tudo administrativamente para o nome dele e depois presenteou Brandon. 8 semanas atrás. A sala ficou silenciosa. Essas são minhas ações, eu disse. Meus 15%. Não mais, disse Chloe. De acordo com isso, Brandon agora tem 40%. Você tem 0. Eles tiraram sua participação 2 meses antes de te demitirem. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma violência que me deixou enjoada. A carta de reestruturação não foi uma decisão repentina. Foi o último item de uma lista de tarefas. Eles roubaram minhas ações para aumentar o portfólio do Brandon antes do casamento. Um presente de casamento pago com o meu suor.
Esperaram 8 semanas para me demitir porque precisavam garantir que a transferência passasse pela conformidade. E o tempo todo eu ainda era a garantidora do maldito título. Eu era pessoalmente responsável por 4,5 milhões de dólares em dívida de uma empresa da qual eu não possuía mais um único tijolo. Como? Perguntou Chloe, a voz tensa de incredulidade. Como eles acharam que isso ia acabar? Acharam que você não ia perceber? Que continuaria assinando os empréstimos para sempre? Sim, eu disse. E de repente eu entendi. Isso se chama a ilusão do trono vazio. Para um narcisista como meu pai ou um príncipe mimado como Brandon, pessoas não são pessoas. Somos eletrodomésticos. Somos torradeiras. Você não pede permissão para a torradeira antes de desligá-la. Você não se pergunta se a torradeira tem sentimentos sobre ser levada para a garagem. Você só espera que ela torre o pão quando baixa a alavanca. Eles não acharam que eu checaria os livros porque eletrodomésticos não auditam seus donos. Eles não imaginaram que eu retiraria a fiança porque eletrodomésticos não têm autonomia. Eles achavam que o trono lugar de poder na minha própria vida estava vazio. Achavam que podiam sentar nele quando quisessem. Eles não pensavam que eu era uma sócia, eu disse, levantando. Achavam que eu era mobília. Olhei para o texto vermelho na tela. O roubo era tão arrogante, tão descuidado, tão seguro da minha submissão. Imprima, eu disse. Chloe apertou o botão. A impressora ganhou vida. O que você vai fazer? Ela perguntou. Eles querem uma reunião, eu disse. Querem que eu volte para consertar a fiança. Acham que estou fazendo cena. Acham que, se gritarem alto bastante, a torradeira vai voltar a funcionar. Peguei a pilha de papéis. Estavam quentes. Vou mostrar o que acontece quando o eletrodoméstico causa um curto-circuito na casa inteira. Thomas exigiu a reunião no galpão. Claro que exigiu. Era o reino dele, o palco dele. Ele queria a vantagem do território. Me mandou o horário por mensagem, 10 horas, com a mesma autoridade presunçosa com que costumava pedir peças. Traga os formulários de reintegração. Vamos resolver isso. Não respondi. Só apareci. O galpão estava congelando. As unidades de aquecimento, aquelas cuja manutenção eu tinha agendado 3 semanas antes, estavam desligadas porque ninguém aprovou a ordem de serviço depois que eu saí. O ar cheirava a café velho e fracasso iminente. Thomas e Brandon estavam sentados à mesa metálica de conferência, acompanhados pelo advogado-geral da empresa, Greg, que parecia preferir estar em qualquer outro lugar. Quando entrei, não estava sozinha. Chloe entrou ao meu lado carregando um fichário vermelho grosso. Ela o colocou sobre a mesa com um baque pesado que ecoou no ambiente frio. Quem é essa? Thomas latiu, levantando-se. Isto é uma reunião de família, Olivia. Tire-a daqui. Esta é minha auditora forense, eu disse, sentando-me. Não tirei o casaco. Eu não pretendia ficar tempo suficiente para precisar me aquecer. E isso não é uma reunião de família. É uma deposição. Brandon bufou, reclinando-se na cadeira com um sorriso presunçoso que não chegava aos olhos. Você está mesmo esticando isso, hein? Só assina a fiança, Liv. Você já fez seu show. Quer um aumento? É isso? Quer um pedido de desculpas? Não quero o seu dinheiro, eu disse calmamente. E com certeza não quero suas desculpas. Elas quicam mais forte do que os cheques de vocês estão prestes a quicar. Abri o fichário vermelho. 2 dias atrás, eu retirei minha garantia porque fui demitida, eu disse, deslizando um documento pela mesa. Ontem, eu auditei os livros porque fiquei curiosa. Thomas lançou um olhar para o papel. Era o registro de fornecedores, as linhas destacadas com os pagamentos para a Apex Strategy Group. $28.500 em desfalque, eu disse. Desviados para os amigos do Brandon. Isso é crime federal, aliás. Abertura do véu corporativo. O sorriso do Brandon desapareceu. Eu tenho as faturas, disse Chloe com a voz agradável e afiada. Consultoria estratégica, segundo eles. Curiosamente, as datas coincidem perfeitamente com a viagem dos ex-alunos da sua fraternidade para Cabo.
Thomas virou para Brandon, o rosto endurecendo. Mas eu ainda não tinha terminado. Mas isso é só furto barato, eu continuei. O crime de verdade está na página 4. Virei a folha. O registro da transferência de ações, o roubo dos meus 15%. Você roubou minha participação, eu disse a Thomas. Olhei diretamente nos olhos dele. Você transferiu minhas ações para o Brandon 8 semanas atrás. Você me demitiu da propriedade antes de me demitir do emprego. Me deixou pessoalmente garantindo 4,5 milhões de dólares de dívida por uma empresa que eu nem possuía mais. O silêncio na sala era absoluto. O zumbido do aquecedor quebrado era o único som. Thomas olhou para o papel e depois para mim. Ele não parecia envergonhado. Parecia irritado por ter sido pego. Foi planejamento patrimonial, ele rosnou. Estávamos consolidando ativos para o casamento. Você ia receber de volta eventualmente. Você está exagerando. Isso é fraude de valores mobiliários, eu corrigi. E fraude bancária, porque vocês não notificaram o credor sobre a mudança de propriedade significativa. Se você destruir a gente, destrói a si mesma, Brandon cuspiu, batendo a mão na mesa. Você ainda é responsável pela dívida antiga. Na verdade, não, eu disse. Levantei-me, porque quando descobri a fraude, eu não só imprimi, eu denunciei. Thomas ficou pálido. O responsável pelo contrato do governo, eu disse, e o departamento de fraude do banco. Eles têm o arquivo completo. O desfalque, o roubo de ações, as transferências não autorizadas. A fiança não foi cancelada por causa de uma disputa. Pai, foi cancelada porque essa empresa agora é uma organização criminosa. Thomas olhou para o fichário vermelho como se fosse uma bomba. Ele finalmente entendeu que o eletrodoméstico tinha provocado um curto-circuito na casa inteira. Olivia, por favor, ele sussurrou. Foi a primeira vez que ouvi meu pai implorar. A gente consegue resolver isso. Podemos desfazer a transferência. Eu caminhei até a porta. Parei com a mão na maçaneta fria. Você deixou uma mensagem dizendo que nós estávamos acabados, eu disse sem me virar. Eu só estava concordando com você de forma oficial. Caminhei para fora, na luz do sol. Atrás de mim, ouvi os gritos começarem, mas soavam distantes, como o barulho de uma televisão em outra sala. Entrei no carro, ajustei os espelhos e fui embora. O colapso não foi uma explosão. Foi uma sufocação. Sem a fiança maldita, os contratos do governo foram anulados em 48 horas. Sem a receita do governo, o banco chamou o empréstimo operacional. Sem o empréstimo operacional, a folha de pagamento voltou. Thomas tentou me processar, claro, mas o fichário vermelho da Chloe fez seu trabalho. O advogado dele olhou as provas de fraude de valores mobiliários e disse para ele fazer um acordo ou se preparar para a prisão federal. Thomas escolheu o acordo. Vendeu o galpão Seu Reino de Aço e Concreto por centavos para um concorrente só para pagar os honorários legais. Brandon não teve a mesma sorte. As consultorias acionaram uma auditoria do IRS. A última notícia que tive é que ele estava enfrentando 3 acusações de fraude eletrônica. O visionário finalmente conseguiu seu próprio negócio, mas era um acordo de delação. Quanto a mim, eu não comemorei a queda deles. Não assisti às notícias. Eu estava ocupada demais construindo. Aluguei um pequeno escritório no distrito artístico. Tem paredes de tijolos, janelas enormes e um aquecedor que realmente funciona. Na porta, em letras pretas foscas, está escrito Anchor Flame, consultoria em cadeia de suprimentos. O nome é um lembrete. Você precisa de uma âncora para se manter firme, mas às vezes precisa de uma chama para queimar a podridão e conseguir seguir em frente. Sentei à minha nova mesa, uma mesa que eu comprei com meu próprio dinheiro, e olhei para a suculenta que eu tinha resgatado do galpão. Ela tinha crescido 2 folhas novas. As pessoas falam sobre vingança como se fosse uma arma que você dispara contra alguém. Mas percebi que essa é a maneira errada de enxergar. Existe um conceito chamado a justiça do esgoto. Significa que a verdadeira justiça não é salgar a terra do seu inimigo, é pegar suas sementes e plantá-las no seu próprio jardim. Eu não destruí o negócio da minha família. Eu simplesmente parei de trabalhar no campo deles. Parei de regar as ervas daninhas.
Peguei minha força, meu talento, minha água, e derramei tudo no meu próprio solo. O fato de o campo deles ter secado sem mim não foi um ataque. Foi apenas a consequência natural do descuido deles. Risquei um fósforo. O som foi seco e limpo no silêncio do escritório. Acendi uma vela no parapeito. A chama dançou brilhante e viva. Eu não era mais a coluna invisível. Não era mais a rede de segurança. Eu era a arquiteta da minha própria vida e a vista daqui era linda. Se você já precisou queimar uma ponte só para se manter aquecido, compartilhe esta história. Você não é destrutivo. Você está finalmente sobrevivendo. Siga para mais histórias de como reconquistar sua vida.